Esse é o Instituto Clamor pelas Nações, sou o pastor Ricardo Robortella, estamos na 6ª semana e vamos falar sobre a morte do eu e a restauração dos filhos. Existe uma inimizade contra e maldade. Onde quer que seja essa inimizade, você vai encontrar no coração órfão que você conheceu o coração do Pai. Em outras palavras, é inimizade e maldade contra a vontade de Deus. É como se o mundo odiasse você. Essa é a verdade. O mundo odeia a cruz. O mundo não quer a cruz. O mundo até aceita a igreja, aceita as organizações. O mundo aceita tudo isso. Mas o mundo odeia a igreja genuína. Ela odeia. Essa é a verdade. Existe uma inimizade. Romanos capítulo 5, versículo 10 diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Existe um chamado para você ser salvo dessa inimizade, tá bom? Que, em outras palavras, você pode estar numa igreja e não ser reconciliado. Você pode viver, talvez, uma vida religiosa, mas você não viveu e não vive algo pleno em Deus na sua vida. Essa vitória que Deus quer te dar, é uma vitória contra o pecado na sua vida, contra algo real na sua vida. Deus é real, o Evangelho é real, queridos. É muito mais do que um ministério, muito mais do que palavras, é algo real para você. Preste atenção. E essa vitória Deus dá para você hoje. Um Evangelho pleno, genuíno, mas você precisa entender que você é inimigo, você tem um inimigo. E esse inimigo, ele tem ódio de você, ele quer matar você, ele quer destruir você, ele quer fazer você ficar confuso, ele quer fazer você viver um evangelho, ó, fica quieto aqui. Ele quer colocar você num cerco dizendo aqui, ó, daqui você não passa. Você pode ir para uma igreja, você pode fazer isso, mas daqui você não passa. Tá? É isso que o diabo quer fazer nas nossas vidas. Mas preste atenção em algo, existe uma vida plena, uma vida das entranhas de Jesus. Essa vida vitoriosa é que Deus tem para nós. É sobre isso que eu quero que você entenda. Deus não tem problema com o pecado, ele tem problema com o engano. Ele tem problema com pessoas que querem viver no engano. Ele quer arrancar você do pecado e te levar para um outro nível de vida, uma vida plena, uma vida, eu posso dizer assim, cheia de satisfação, de prazer no Espírito Santo. Ele quer que você viva isso nele. Mas entenda uma palavra, queridos, entenda que Deus quer arrancar você do engano. Efésios capítulo 4, versículo 23 e 24 diz: vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais de um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Enquanto a vida divina não se alinha a um espírito de entendimento transformados, podemos ser cristãos, salvos, mas caminhando no engano. Enquanto não lidamos com o espírito de engano, procuramos e continuamos a fazer o mal, não somente porque a nossa natureza seja pecaminosa, mas pela ausência da luz, verdade em nossos corações. Em outras palavras, você pode até estar num lugar, ser membro de uma igreja, mas viver no engano, porque o engano é viver ainda no pecado. A Bíblia fala: conhecereis a verdade vos esclarecerá, a verdade vos iluminará, a verdade vai trazer luz para você. Precisamos de entendimento. Esse entendimento é a vida plena da cruz, do Evangelho, do poder da cruz, das entranhas de Jesus, que vai te levar para um outro nível espiritual, tá? Ao invés disso, não podemos viver a nossa vida pensando no Evangelho de autoajuda. Sabe o que o Evangelho de autoajuda? É você achar, está lotado hoje nas igrejas brasileiras e mundiais, você achar que você pode resolver a sua vida. Você não pode. Você não pode. A autoajuda é do diabo, meu querido. O humanismo é do diabo. Falsos afetos, remédios externos, são falsos confortos, tentando até mesmo um entretenimento, uma tentativa da substituição da alegria do Espírito Santo. Preste atenção. Isso são remédios, são fugas de tentar fazer você ficar parado num evangelho cercado pelo homem, pela mente do homem. Mas Deus está dizendo assim: sai fora de toda autoajuda, sai fora de todo humanismo, saia fora agora de todo entretenimento que não é de Deus na sua vida. Sabe, são subterfúgios, são fugas, são tentativas do homem
de justificar algo que é injustificável. Sabe o que é injustificável? Injustificável porque a cruz é loucura. A Bíblia fala que a cruz é loucura, é loucura. O diabo quer fazer com que a sua mente raciocine e entenda que é possível justificar, e não é. Sabe por quê? Na cruz você é justificado, mas as razões humanas, aquilo que você faz humano, preste atenção, a sua autoajuda, o seu humanismo, os seus afetos pessoais, os seus falsos afetos, as suas paixões, os seus remédios, são simplesmente fuga para você fugir da cruz, tá? Mas o que Deus nos chama é para vivermos o evangelho da cruz, tá? Salmos capítulo 32, versículo 2 diz: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Salmo 19, versículo 12: Quem pode entender os próprios erros? Mas tu, o Senhor, que são ocultos em nós. Tá? A obra da cruz foi perfeita. Repita comigo assim: a obra da cruz é perfeita. Tá? Ela foi perfeita, mas tem faltado a diligência para tirar o engano do nosso coração. E esse engano porque Davi sempre pedia que Deus o iluminasse nas suas trevas, invadisse sua escuridão e tirasse do seu engano. É o que nós acabamos de ler em Salmo 32, versículo 2. Bem-aventurado o homem que não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Em outras palavras, bata a mão no teu peito e fala: Senhor, eu não aceito um evangelho de autoajuda. Eu não aceito o evangelho humano na minha vida. Eu quero o evangelho real, da cruz, porque a obra da cruz ela é perfeita. A obra da cruz ela não existe caminhos paralelos, não existe atalhos. O homem tem tentado, preste atenção, fazer atalhos para a igreja. Nós temos e nos impressionado com números das igrejas. Nós nos impressionamos. Aquela igreja tem 10 mil membros. Mas são 10 mil membros que entendem o evangelho da cruz? São pessoas que realmente se sujeitam ao evangelho pleno, genuíno da cruz, da obra perfeita da cruz? Ou são pessoas, ou são, eu posso dizer assim, uma junção de pessoas, um montoar de pessoas que vivem um evangelho seu? Existe vitória, queridos, vitória. Deus quer nos dar vitória. Repita comigo: Deus quer me dar vitória. Vitória para o evangelho pleno. E essa vitória, queridos, é para que você entenda que Deus vai muito além na sua natureza humana, carnal. Deus quer te levar para um outro lugar. Deus quer te levar para um lugar onde a resposta de Deus sobre a sua vida. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Deus, em primeiro lugar, quer que você responda a esse evangelho que não é da cruz, dizendo: eu não quero isso, eu me arrependo de ter sido influenciado, enganado por esse evangelho que não tem cruz, não tem arrependimento. Eu quero muito mais do que isso. A palavra arrependimento, traduzida do grego, usada em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, é metanoia, que representa uma mente transformada, uma mudança de curso. Eu estou indo para cá, agora eu vou para lá. Isso significa metanoia, tá? Então o que o Espírito Santo quer que nós possamos entender é que o verdadeiro evangelho é um evangelho de metanoia, de mentes transformadas. Deus quer restaurar a sua paternidade, o seu relacionamento com o seu pai, tá? Não é a religião que ele quer que você tenha, mas ele quer que você entenda que existe um lugar nele, um lugar secreto, que você pode viver simplesmente que você nunca sonhou, um relacionamento com seu pai. A paternidade não é título, é uma função, na verdade é gerar vida na sua própria vida. Paternidade significa a presença de vida inesgotável, que provê identidade, propósito, segurança. Essa é a função do pai na vida de um filho. Por mais que tenha desvio, o pai vai lá afirmando, trazendo identidade, trazendo correção, trazendo a sua própria identidade, vida, eu posso dizer assim que é uma fonte inesgotável de vida. É isso que Deus tem para cada um de nós. Se a visão da paternidade não for restaurada, se o seu lugar secreto com o pai não for restaurado, você nunca vai conseguir chegar no evangelho da cruz. Você vai também tentar chegar em algo
inalcançável, mas o seu relacionamento com o Pai. Nós somos transformados, queridos, de glória em glória, de fé em fé, de experiências com o Pai, com vida com o Pai e na palavra, na renovação da palavra. É assim que nós somos chamados. Se a visão da paternidade não é restaurada, as carências em nós buscarão serem satisfeitas. Ao invés, se você tiver o seu lugar em secreto com o Pai, todos os seus desejos, todas as suas ambições, tudo que você é, será lançado aos pés dele. Lançai toda a sua ansiedade aos pés do seu Deus, aos pés do seu amado Jesus. Lance tudo isso. Queridos, isso é interessante você entender, mas é justamente nos grandes problemas hoje. João capítulo 13, versículo 3. Jesus sabia quem ele era. Ele sabia o que ele carregava. Ele sabia da sua origem, de quem ele era, a sua própria identidade. E porque ele sabia da sua identidade, ele não era definido pela opinião das pessoas, preste atenção nisso, ele não era definido pelas circunstâncias, mas ele era definido por aquilo que ele já era, que era a sua própria identidade. O próprio Pai o chamou, você é meu filho amado. E ele sabia quem ele era. Hoje você não é definido pelas circunstâncias que estão ao seu redor, você não é definido pelas carências que estão no seu coração, você não é definido nem mesmo que as pessoas falam de você, tá? Você é definido pelo que Deus colocou dentro de você. Isso é muito importante porque quando essa unidade entre você e o Pai é restaurada, você não tem necessidade de elogios. Você não tem necessidade de reconhecimento humano, você não tem necessidade das pessoas falarem algo com você, você não busca o prazer do seu próprio eu, mas como está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 a 13, porque a palavra fiel é esta: se morrermos com ele, também com ele viveremos, se sofrermos, também com ele reinaremos, e se o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, ele não pode negar-se a si mesmo. Mas não é morrer simplesmente por morrer, é morrer para fazer esse lugar secreto que Deus espera você. Esse é o lugar de transformação, lugar íntimo com Deus. Passe tempos com Deus, passe tempos em adoração, passe tempos lendo a palavra, fazendo com que essas fortalezas da sua mente caiam, para que você viva a plenitude do evangelho real, queridos. O evangelho que você vê muitas vezes não é o evangelho real, tá bom? Deixa eu te falar uma coisa, existe um caminho estreito e muitas vezes nós não estamos honrando esse caminho estreito. Nós queremos mais ir procurando um caminho largo, e a Bíblia fala, esse caminho largo, ele produz o quê? Morte. O caminho estreito é o caminho que gera vida. E esse é o caminho que Deus tem para você. O Senhor tem para você que você viva com um coração quebrantado, onde todas os seus prazeres, toda a sua vida, tudo que você vive, você vai estar sujeitando a Cristo. E a glória de Deus vindo sobre você fará com que haja uma transformação, uma metanoia. E todas as suas carências, seus fracassos serão colocados de lado e Deus vai definir quem você é. Isso é muito importante. Quando você é definido por Deus, quando você sabe o que você carrega, você não está preocupado com que as pessoas aplaudam você, você não está preocupado com as opiniões das pessoas, você não está preocupado com os elogios, você está preocupado em agradar o seu mestre. Essa é a grande verdade. Queridos, essa é exatamente a motivação que é o amor. O amor é o selo do nosso discipulado. O amor é a resposta, é o veículo, é a linguagem onde nós vamos trabalhar. A humildade, quebrantamento. O amor vai conduzir você nesse caminho estreito. Vamos pensar assim. O amor vai conduzir você a esse caminho estreito e vai te levar nesse lugar de perdão, esse lugar de vitória, esse lugar onde Deus será com você. E deixa eu te falar, para a gente terminar, está em João capítulo 13, versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Isso é muito importante, eu vou até repetir, tá bom? João capítulo 13, versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Olha que interessante, ele sabia que ele havia sido definido por Deus. Ele sabia aquilo que ele carregava, sabia de onde ele tinha vindo e para onde ele ia. Você sabe aquilo que você carrega,
você sabe que Deus definiu você, você sabe de onde você veio e para onde você está indo. Você é um missionário de Deus. Você carrega uma porção do reino de Deus. E aonde você for, você vai levar o evangelho pleno, o evangelho de vitória, não o evangelho humanista, de autoajuda, voltando para o homem, para as coisas do homem, amizade com o mundo. Não, 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 isso aqui não presta. Isso não é para você. O que Deus tem para você é o DNA da igreja, das entranhas de Jesus. É uma igreja que aprendeu o que é sacrificar, uma igreja que sabe o que é amar, uma igreja que sabe o que é amar a palavra e amar o seu semelhante, amar a Deus sobre todas as coisas. Você encontrou esse lugar secreto com Deus. E mais do que esse lugar secreto, você também encontrou amor para dar na vida das pessoas. Que Deus abençoe você, querido.